Bom, vamos começar mais um vídeo. Vamos falar sobre o arrebatamento. Pelo menos o contexto histórico. Como surgiu essa questão da visão do arrebatamento antes da grande tribulação ou antes da última semana de Daniel? E como pensavam os antigos, os pais da igreja, a igreja do passado. Então vamos fazer um vídeo nesse sentido para melhor esclarecimento. Para nós ter um entendimento melhor que às vezes a pessoa não tem a informação, tá? Então vamos lá. Antes de estudarmos aquilo que os pais da igreja tinham a nos dizer sobre o arrebatamento, grande tribulação e a volta de Jesus, será necessário analisarmos brevemente as visões mais comuns sobre o Apocalipse, sendo elas: o pré-tribulacionismo, ensinado por John Nelson Darby, a partir do século XIX, que disse que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, uma volta secreta de Jesus para buscar somente a igreja e levar ao céu. Aqui na terra ficarão os ímpios durante 7 anos, e aqueles que acreditam que ficarão sem a presença do Espírito Santo, que será tirado da terra. E ao fim deles, Jesus volta de novo, desta vez de forma visível, quando todo olho verá. Para isso, precisa encaixar uma ressurreição pré-tribulacionista, que ocorre antes da volta secreta de Jesus. Depois, outras duas que ocorrerão no fim da grande tribulação. Esse é o problema. Tá? Essa é uma situação aqui escatológica complicada. Por quê? Porque a Bíblia diz sobre duas ressurreições, a de justos e a de injustos. A primeira ressurreição ela aparece só em Apocalipse 20, verso 4. E ainda fala sobre aqueles que morreram durante a grande tribulação, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam a sua marca, nem nas suas testas, nem nas suas mãos. E reviveram, e viveram, e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros não ressuscitaram, não reviveram, até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então, encaixar uma ressurreição antes do arrebatamento, antes da última semana de Daniel, muito complicado isso aí. Mas vamos lá olhar as divisões aí escatológicas. Midi-tribulacionismo é ainda mais recente que o pré-tribulacionismo, pois buscou conciliar ambos os pontos, pré e pós. Se colocarmos entre elas e se colocando entre eles, para o midi-tribulacionista, a igreja será arrebatada no meio dos 7 anos de tribulação. Esse ponto de vista, porém, se equipara muito pré-tribulacionista, pois também ensina a existência de 3 ressurreições de 2 fases da segunda vinda de Cristo, uma secreta e outra visível, com a diferença que a vinda secreta ocorre no meio e não no início da grande tribulação. Tá? E o pós-tribulacionismo é a visão que foi crida unanimemente por todos os primeiros cristãos e por todos os pais da igreja durante séculos, também por todos os reformadores, como Lutero e Calvino, até a época de Darby. Alguns pré-tribulacionistas não aceitam isso, mas simplesmente não conseguem oferecer sequer uma única fonte documental de qualquer cristão que tenha vivido antes do século XVIII, ou melhor, do século XIX, que tenha ensinado uma vinda secreta de Jesus antes da grande tribulação, ou antes da tribulação, e um arrebatamento secreto que a igreja sem passar por ela. Essa visão é simples. Existe uma única volta de Jesus, visível e ao fim da tribulação. Também há somente 2 ressurreições, que são aquelas que João relatou em Apocalipse 24 em diante, o que eu citei. Nós vamos estar olhando isso aí, então, muito em breve. Ok, Didaquê. O Didaquê é um livro antigo, né? Um escrito antigo, no ano 70, 90, mais aproximadamente, depois de Cristo. Olha o que fala o Didaquê. De fato, nos últimos dias se multiplicarão falsos profetas e corruptores. Ovelhas se transformarão como lobos e o amor se converterá em ódio. Aumentando a injustiça, homens se odiarão, perseguirão e trairão mutuamente. Então o sedutor do mundo aparecerá.
como se fosse filho de Deus. Esse aí é a besta. E fará sinais e prodígios. A terra será entregue às suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo. Muitos escandalizados perecerão. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoaram. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal de abertura no céu. Depois, o sinal do toque da trombeta. Em terceiro, a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição. Mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os seus santos estará com ele. Então o mundo assistirá o Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Vamos olhar aqui outro escrito dos pais da igreja. A gente adota essa linguagem de pais da igreja, que é pessoal antigo, crentes e escritos cristãos. Justino, de 100 a 165 depois de Cristo, aproximadamente. 2 adventos de Cristo têm sido anunciados, um no qual ele veio como sofredor, despido sua glória, honra e foi crucificado. Mas a outra, no qual ele virá do céu com glória, quando o homem da apostasia, que fala coisas altivas contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidade contra nós, cristãos. Olha para você ver a visão do antigo. Não tem esse negócio de arrebatamento antes de uma tribulação, não. Se atrever a cometer iniquidade contra nós cristãos. Contra nós que, conhecendo a religião através da lei da palavra, que saiu de Jerusalém pela obra dos apóstolos de Jesus, nos refugiamos no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Agora é evidente que ninguém pode atemorizar ou subjugar, e nós que temos crido que em Jesus no mundo. Porque esse plano é através da perseguição, crucificados, lançados às feras, às chamas e fogo e toda outra forma de tortura. Porém, quanto mais essas coisas aconteciam, mais os outros em grande número vêm à fé e glorificam o nome de Deus através do nome de Jesus. Vamos olhar outro escrito. Tá vendo? Falando sobre a perseguição. Irineu, 130 depois de Cristo. Uma revelação mais clara acerta dos últimos tempos e dos 10 reis, entre os quais será dividido o império que agora domina, foi feito por João, discípulo do Senhor no Apocalipse, explicando como eram os 10 chifres vistos 10 chifres vistos por Daniel, referente ao que lhe foi dito. Os 10 chifres que tu viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão e dão seu poder, receberão poder como reis, por 1 hora, com a besta. Eles não têm senão o pensamento de homenagear a besta com a sua força e seu poder, e combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Está claro, portanto, aquele que devera vir matará 3 destes reis, matará 3 destes 10 reis, que os outros lhe submeterão e lhe serão o 8º rei entre eles. Eles destruirão a Babilônia. Reduzirão a cinzas, darão seu reino à besta e perseguirão a igreja, mas em seguida serão destruídos pela vinda do Senhor. Olha esse escrito. Esse escrito aqui, quando esse pessoal escreveu, não tinha esse negócio de visão, que a igreja era arrebatada antes da grande tribulação. Na verdade, eles falam que a grande tribulação dura 7 anos. Isso aí é uma linguagem errada. Por quê? Porque o que dura 7 anos, bom, na visão escatológica, é a última semana de Daniel, ou a aliança que fará por muitos por 1 semana. Assim deve ser falado. Vamos mais próximo escrito. Irineu também nos diz que nós cristãos veremos o anticristo e que por essa razão devemos esperar o cumprimento da profecia. Porém, conhecendo o número exato declarado na Escritura, que é de 666, deve esperar, em primeiro lugar, a divisão dos reinos em 10. Logo, no momento seguinte, quando esses reis estejam governando, começando a colocar os seus assuntos em ordem e desenvolver os seus reinos, deixem que ele saiba, para que dar a conhecer aquele que virá, reclamando o reino para si e atemorizará aquelas pessoas quem temos falado, tendo um nome que consiste o número mencionado anteriormente, e isso é realmente a abominação da desolação. Então
é mais acertado e menos danoso esperar o cumprimento da profecia do que ficar fazendo adivinhações ou predições acerca de possíveis nomes que este anticristo possa ter, já que pode encontrar muitos nomes e possa conter o número mencionado. É a mesma interrogação seguirá sem resolução. Porém, agora ele indica o número do nome, para que quando este homem venha, possamos precavermos e estando alerta a respeito de quem ele é. Quer dizer, ele está dizendo que a igreja está, e então ficar precavendo para quando ele aparecer, saber quem ele é. Olha para você ver como é que é os escritos do passado. Por fim, ele diz que a ressurreição do justo somente ocorrerá depois do advento do anticristo e não antes da tribulação, como diz o pré-tribulacionista. Todas essas profecias se referem sem contestação à ressurreição dos justos, que realizará depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, que quando os justos reinarão sobre a terra aumentarão pela aparição do Senhor e se acostumarão. Por isso, participar da glória do Pai com os santos anjos participarão da vida, da comunhão e da unidade espiritual neste reino. Hipólito de Roma. Mas com o tempo, mas como o tempo nos força a considerarmos de imediato a questão proposta, quando o que foi dito na introdução em relação à glória de Deus, que seja suficiente e conveniente que tomemos as próprias escrituras na mão, e por elas achemos o que significa e de que maneira se dará a vinda do anticristo, em ocasião em que tempo este ímpio se revelará, e de onde e qual tribo ele sairá, no qual seu nome e que indica o seu número nas Escrituras, como ele obrará o erro entre os povos, reunindo dos confins da terra, e como desencadeará a tribulação e a perseguição contra os santos, como vai se glorificar como Deus, no qual será o seu fim, como o repentino aparecimento do Senhor se mostrará no céu, como será a consumação do mundo e que se deve ser o reino glorioso celeste dos santos, quando reinar o justo junto com Cristo, no qual a punição do malvado pelo fogo. Então você vê que no passado o pessoal acreditava que vai passar pela grande tribulação. Ele também diz, sendo cheio de engano, elevando-se contra os servos de Deus com desejo de afligi-los e persegui-los pelo mundo, por não dar glória a ele. Está vendo como é que o anticristo chama anticristo? Alguns falam anti-messias, mas a besta, que está em Apocalipse, ele vai perseguir os crentes, por não dar glória a ele, por isso que ele é anticristo. Essa igreja sai, a igreja de Cristo. A igreja representa Cristo, por isso que ele é anticristo. Então, elevando-se contra os servos de Deus, com desejo de afligi-los e persegui-los pelo mundo, por não dar glória a ele. O anticristo ordenará que todos ofereçam incenso em todos os lugares, de maneira que ninguém dentre os santos será possível comprar ou vender sem que primeiro sacrifiquem. Este é o significado da marca recebida da mão direita. O tirano anticristo deve reinar e perseguir a igreja, que escapa de cidade em cidade buscando esconderijo nos desertos, entre os montes, possuindo nenhuma outra defesa senão as duas asas como de grande águia, que significa a fé em Cristo Jesus, que, estendendo as suas mãos sobre esta árvore sagrada, abrindo as duas asas, creio que é, aqui tá, vamos lá. Estendendo suas mãos sobre essa árvore sagrada, abrindo suas duas asas, esquerda e a direita, chama todos que nele acredita, cobrindo com uma galinha os seus pintinhos. Ok? Então, os escritos do passado dos pais da igreja denota que a perseguição contra a igreja durante a grande tribulação. Não se falava em arrebatamento antes. E a origem do arrebatamento pré-tribulacional? Como surgiu? Bom, vamos lá. A primeira pessoa a ensinar a doutrina foi uma jovem chamada Margaret MacDonald. Margaret não era teóloga e nem expositora bíblica, mas uma profetisa da seita Invicta II, Igreja Católica Apostólica. O jornalista cristão
Dave McPherson escreveu um livro sobre o assunto de origem do arrebatamento secreto. Ele escreve: temos visto uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald. Teve uma revelação particular na Escócia, em 1830, de que um grupo seleto de cristãos seria capturado para encontrar Cristo nos ares antes dos dias do Anticristo. Começou por uma visão. Em 1830, de 1830 para trás, não se falava em arrebatamento antes de grande tribulação. As visões de Margaret eram bem conhecidas por aqueles que visitavam sua casa, entre eles John Nelson, dos irmãos. Dentre poucos meses, a concepção profética distintiva foi refletida em edição de setembro de 1830, Temone, na primeira Assembleia dos Irmãos Plymouth, na Inglaterra. Os primeiros discípulos da interpretação pré-tribulacionista frequentemente chamavam de uma nova doutrina. John Nelson Darby foi o líder do movimento dos irmãos, pai do dispensacionalismo moderno, tomou o novo ensino de Margaret MacDonald sobre o arrebatamento e fez algumas mudanças. Ele ensinava que um arrebatamento parcial de crentes, enquanto ele ensinava que todos os crentes seriam arrebatados. Incorporou-se em seu entendimento dispensacionalista das Escrituras e profecia. Ok, para ser bem mais preciso, para ganhar tempo, deixa eu ver aqui, vamos ver esse vídeo. Já que a gente viu os pais da igreja, vamos ver este vídeo. Em 1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes. Depois haveria o milênio e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos. Irving então juntou tudo isso, divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom, John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom.
acusado de corrupção, e se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir dessa nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação, e se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz, e mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, de Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, em que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão. Viu o resumo? Foi por isso que eu trouxe o resumo. Lembrando que a Bíblia Scofield, o texto dela é Almeida Corrigida Fiel, se não fugir a memória. Tá? É Almeida Corrigida Fiel é o melhor texto. Mas a Bíblia de estudo quer dizer o estudo de rodapé. Aqueles estudos ali vai colocar a visão, o estudo que ele fez e etc. Então ele apoia esse arrebatamento antes da grande tribulação. Ok? O texto em si é bom. Quer dizer, a Bíblia, no sentido do texto escrito, que é a Bíblia, dos livros. Mas o estudo de rodapé é que é tendencioso. Porém, o que faz então ver que o arrebatamento é aquele negócio de um avião cair, o carro desgovernado, o motorista sumiu? Quem ensinou isso, até essa visão? Na Bíblia não está falando isso. Que vai sumir alguém e que o carro vai cair, não tem essa visão. Mas mostra a doutrina, essa doutrinação, esse entendimento, mostra a partir de si. Disto. Filmes de Hollywood. Filmes injetando, fazendo com que as pessoas assistem. Olha que interessante o filme do arrebatamento. Até as pessoas têm a concepção de que um avião vai cair, de que um carro desgovernado vai bater, que vai ser antes, depois começa o período anticristo. Então, essa visão, esse entendimento é propagado por Hollywood. É por filmes. Então as pessoas são doutrinadas por filmes e por livros, não pela examinar a própria escritura. Então são N's livros e filmes que mostram essa questão de arrebatamento com a ficção e fazendo com que a pessoa acha que vai acontecer o que? Um avião vai cair, que um carro desgovernado vai acontecer e vai bater, que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. E visto que os pais da igreja já não pensavam nisso. Então, a questão da visão, que a igreja passa pela grande tribulação, eu não tenho 200 anos essa visão. Para ir para trás, a igreja via e entendia que viria o anticristo e que seria perseguido, mas logo Cristo voltaria para destruir ele. Então, olha para você ver. É filme atrás de filme.
Doutrinação. Todos os crentes assistem filmes. Aqui, ó. DVDs, novelas. Não tem jeito. São doutrinados com isso. Deixados para trás. Isso aqui fez um sucesso. Os crentes assistiam esses filmes, foram doutrinados assim. Segundo filme. A novela que passou. Agora pergunta. Em algum filme desse mostra a ressurreição dos mortos? Não mostra. Nenhum filme. Fala de arrebatamento. Você sabia que antes de acontecer um arrebatamento tem que haver a ressurreição dos justos? Você sabia que antes de acontecer o arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro? E não acontece arrebatamento se não houver a ressurreição dos que morreram em Cristo? Olha para você ver aqui. Foi a segunda novela, o arrebatamento, todos os crentes assistindo televisão, assistindo as novelas e sendo doutrinados nisso. Olha para você um trecho. Isso aqui é o que está na mente das pessoas. Maravilha, já temos o ambiente. Doutor, olha ali. O que foi? Lá, ó. Viu um trecho? Pergunta. Houve alguma passagem aí? Houve nessas novelas, nesses filmes, a ressurreição dos mortos? Então não pode acontecer isso. Então só está ensinando questão de arrebatamento. Isso não está ensinando que tem que haver primeiro a ressurreição dos que morreram em Cristo. De maneira nenhuma vai acontecer arrebatamento se não houver a ressurreição dos que morreram em Cristo. Vamos para a Bíblia agora? Vamos sair da ficção? Vamos para a Bíblia. Então vamos lá. Nós temos o texto grego e a passagem traduzida para o português. Então vamos ler 1 Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. Vamos lá. Por isso que dizemos pela palavra do Senhor, nós que estamos vivendo, os que estamos restando para a vinda do Senhor. Essa vinda aqui é parousia, que é a parousia. Outro momento eu vou fazer um vídeo explicando o que é a parousia. Essa vinda aqui é parousia. De maneira nenhuma isso aqui pode ser secreto. Mas vamos lá.
Os que estamos restando para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Quer dizer, o arrebatamento não vai na frente dos que estão dormindo. Ninguém vai passar na frente. Porque o Senhor, ele mesmo descerá do céu com um brado comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro. Anastase Sontai. Os mortos ressuscitarão primeiro. Anastase Sontai. Anastase Sontai. Os mortos ressuscitarão primeiro. E Anastase. Os mortos ressuscitarão primeiro. Em nenhum filme de ficção, em nenhuma novela feita sobre arrebatamento, em nada, não mostra a ressurreição dos que morreram em Cristo. E por quê? Porque aqui a questão dos filmes, a questão das novelas é doutrinar um pensamento. É fazer que você tenha só um pensamento e a questão de arrebatamento. Então aqui isso aqui é uma regra, ela é uma regra escatológica, inalterável, não muda, não pode ser mudado à base do texto, à base das escrituras. Então é regra. Regra escatológica inalterável, não pode mudar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Para antes do arrebatamento, tem que haver a ressurreição dos justos. Antes do arrebatamento, tem que haver a ressurreição dos que morreram em Cristo. Não adianta isso. Não tem jeito haver arrebatamento se não houver a ressurreição. Então, em nenhum filme, em nenhuma novela, mostra a ressurreição dos que morreram em Cristo. Não mostra a ressurreição. Então, e você entendendo que tem que haver uma ressurreição, você tem que haver que tem uma ressurreição, você vai analisar. Eles tentam encaixar uma ressurreição aqui. Tentam dividir a primeira ressurreição em etapas, em fases, que é errado. Por que é errado? É a minha concepção que eu vejo. Porque a Bíblia diz duas ressurreições. Vamos lá. Porque o Senhor, ele mesmo descerá do céu com brado comando, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não pode haver ressurreição se não pode haver arrebatamento se não houver ressurreição dos que morreram em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, depois nós, os que estamos vivendo, os que estamos restando, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontrar com o Senhor no ar. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então não pode haver arrebatamento se não houver primeira ressurreição dos que morreram em Cristo. Isso é regra inalterável. A primeira ressurreição aparece quando então? Aparece em Apocalipse 20, verso 4 em diante, até o 6. E vi tronos, e assentando sobre eles foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal. Aqui é marca, tá? Não receberam a marca em suas testas e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Agora a primeira ressurreição ela se dará por esses versículos que acontece depois no final da grande tribulação. Porém, um outro estudo eu vou explicar que a grande tribulação não dura 7 anos. O que dura 7 anos é a última semana de Daniel ou a 70ª semana. O certo é falar 70ª semana. O certo é falar a última semana de Daniel do que falar 7 anos que dura a grande tribulação. De maneira nenhuma. Nós não sabemos quanto tempo dura a grande tribulação. Mas sabemos quanto tempo dura a aliança que ele fará com muitos durante uma semana. Isso é o certo explicar, para que nós possamos entender. Pois bem, olha o texto. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos, e viveram. Pois bem, para que eles possam morrer por não adorar a besta, nem a sua imagem, nem receber o sinal
a marca nas suas testas, nas suas mãos, eles morreram durante o quê? A grande tribulação. Se eles morreram durante a grande tribulação, eles não podem ressuscitar antes da grande tribulação, porque é a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição está dizendo a primeira. Não existe uma antes da primeira. Primeiro a própria palavra está dizendo. Primeira. Não tem uma ressurreição antes do primeiro. Antes do número 1 é zero. Não tem. Então, é a primeira ressurreição. E bem-aventurado o quê? Santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aí, para tentar encaixar uma ressurreição antes da última semana de Daniel, o que vai ter que fazer? Vou ter que desmembrar isso aqui. Vai ter que fazer o quê? Colocar isso aqui em etapas, em fases, para poder jogar uma ressurreição lá, porque não tem jeito. Porque antes do arrebatamento tem que ouvir a ressurreição dos justos. E a primeira ressurreição só acontece no final da grande tribulação. Por quê? Porque eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam a marca nas suas testas e nem nas suas mãos. O que aconteceu? Eles morreram por isso. Aonde e quando? Durante a grande tribulação. Então, se eles morreram, eles não podem ressuscitar antes disso. Como é que vai ressuscitar alguém que ainda nem morreu? Pois bem, então já começa a escritura começa a ficar clara. E eu fico com a escritura e não fico com esse negócio de livros e de filmes e de outras coisas falando que a primeira ressurreição é dividida em etapas. Pega o texto e fica com o texto. A primeira ressurreição não pode ocorrer nem antes nem durante a grande tribulação. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram. Pois os que reviveram morreram durante a grande tribulação. Certo? Então não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que morreram em Cristo. Não há arrebatamento de vivos. Primeiro tem que acontecer a ressurreição. Está lá o texto. A primeira ressurreição não pode acontecer nem antes e nem durante a grande tribulação. Apocalipse 20, verso 4. Ah, quer fragmentar? Quer pegar a primeira ressurreição e dividir ela em fases? Meu bem. Pessoal, sinto muito. Não dá para ficar aceitando tudo. Fica com o texto, meus queridos. Vamos ver esse texto aqui. João 6, versículo 39. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos que me deu se perca, mas eu ressuscite aonde? Antes da grande tribulação? Antes da grande tribulação é o último dia? Não. O último dia, a primeira ressurreição acontece no final da grande tribulação, então antes da grande tribulação não pode ser o último dia. Tá entendendo? Sendo que a primeira ressurreição acontece no final da grande tribulação, porque tem que ressuscitar também aqueles que morreram e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal. Então, a ressurreição do último dia não é antes da grande tribulação, porque ainda vai acontecer a primeira. Certo? Então, a vontade do meu Pai que me enviou é que nenhum daqueles que me deu se perca, mas eu ressuscite aonde? No último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, versículo 40. Que todo aquele que vê o Filho crê nele, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Último dia. Ah, não pode colocar textos adicionais porque acha. Não, mas esse último dia aqui, isso não existe para mim. Tá escrito? Tá escrito. Não tá escrito? Não tá escrito. Não é o que eu acho, ou achismo. Isso para mim não funciona. Isso não pode funcionar pra gente. Isso não pode funcionar para quem está lendo o texto. Senão você vai achar tudo que você quiser. Correto? Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o último dia não é um dia antes da última semana de Daniel. Repito, o último dia não é um dia antes da última semana de Daniel, ou da 70ª semana. Certo? Tanto é que essa questão de visão do último dia não tinha naquela época de Marta e Maria. A questão do último dia, a questão do arrebatamento antes da grande tribulação, não tinha isso em mente. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor,
Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que agora, quando pedires a Deus, Deus te concederá. E disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A concepção do último dia, mas o último dia não é um dia antes da 70ª semana. Tanto é que a ressurreição acontece no final da grande tribulação. Apocalipse 20, verso 4 em diante, até o 6. O último dia não é um dia antes da 70ª semana. Então, vamos mais ou menos aqui refletir. É certo eu falar que 7 anos é a grande tribulação? Não, é errado. Por quê? Porque não fala que a grande tribulação dura 7 anos. O que fala que dura 7 anos? Daniel 9, 27. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana equivale a 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar ao sacrifício de oblação. E sobre as asas da abominação virá um assolador. E isso é a consumação, até a consumação. E que está determinado e será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Você pode dizer que os 7 anos é a 70ª semana de Daniel. Você pode dizer que a última semana também é a última semana de Daniel. Ou a aliança que ele fará com muitos durante uma semana. Essa é a visão escatológica mais difundida. Ok? Bom, aqui eu coloquei um risco. E a igreja aqui. Aqui é para falar agora sobre a igreja e aqueles que acreditam que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Então tem que colocar uma ressurreição aqui. Por quê? Porque como nós lemos o texto, não há arrebatamento se não acontecer primeiro aqueles que morreram em Cristo serem ressuscitados. Então primeiro tem que morrer, tem que ressuscitar os que morreram em Cristo. E os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Então tem que ter uma ressurreição. Então o que acontece? Se a primeira ressurreição mostra no final da grande vamos dar um exemplo que aqui é o final, um exemplo. Então aqui ocorre a primeira ressurreição. Como eles vão fazer para colocar uma ressurreição aqui? Aí ocorre aquele negócio que é fragmentar, dissolver a primeira ressurreição, dividir em etapas, dividir em fases, para encaixar, senão acabou. É certo isso? Depois que você estuda a Bíblia, você vê que não. Você começa a ficar com... porque não tem base. Pega umas ressurreições ali, outras ressurreições aqui lá, e fala que isso aqui faz parte da primeira ressurreição. A ressurreição até no Antigo Testamento. Então é complicado de pessoas. Então, eles fazem isso para dar essa margem para ter uma ressurreição aqui. Vamos lá? A primeira ressurreição aparece em Apocalipse 20, verso 4. Então aqui, vi tronos, e assentando sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar havia as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. Então eles estão aqui, o anticristo está aqui na grande tribulação, ok? Eles estão aqui, eles não adoram a imagem, eles não recebem o sinal e nem nas suas testas, eles morrem aqui. Aí, Cristo volta para arrebatar e ressuscitar os que morreram em Cristo. E vai acontecer o que? A primeira ressurreição. No final da grande tribulação. A posterior, isso aqui continua a semana, a 70ª semana, e acontece agora a ira de Deus caindo. Isso aí, em outro momento, eu vou explicando. Fazer outro vídeo para explicar isso. Então, não pode misturar a ira de Deus e grande tribulação. Não tem como. Depois a gente vai pegar o Apocalipse 6. Vamos pegar o Apocalipse 6, desde da abertura do primeiro selo até o sexto selo, onde ocorre o arrebatamento. Do sexto selo vem o sétimo selo, e começa a abertura das trombetas, os anjos com as trombetas, aí vem a ira de Deus, etc. Ok? Mas depois a gente vai falar sobre isso. Fazer um vídeo sobre isso, para continuar o entendimento. Então, dizendo, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda, para a parousia aqui, tá? Já vou dizendo para você já, se você acostumando para o próximo vídeo, você já está entendendo melhor. Isso aqui é parousia. Só a parousia já não tem nada de secreto. Do Senhor, não precederemos os que dormem, quer dizer, não passaremos na frente dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então tem que haver, na visão, tem que haver uma ressurreição aqui. Como a primeira ressurreição só acontece no final,
O que acontece? Eles pegam a primeira ressurreição e falam com ela que ela dividiu em 5 etapas. Daqui a pouco eu exponho essas 5 fases e vou só mostrar uma dessas fases para vocês verem que não tem fundamento. Então aqui ocorre a primeira ressurreição. Então é impossível a igreja ser arrebatada aqui porque tem que haver a ressurreição dos que morreram em Cristo. E a primeira ressurreição só acontece no final da grande tribulação. Ok? É sério. Por isso que o arrebatamento, nos filmes, nas novelas, não mostra a ressurreição dos que morreram em Cristo. Mas mostra só o arrebatamento para você ter condicionamento, somente ser condicionado que só vai haver arrebatamento. Quando você vê o pregador pregando que o avião vai cair, que o carro desgovernado bateu porque alguém foi arrebatado, é porque ele já viu aqueles filmes, ou porque ouviu mensagem nesse sentido, porque é muito difundida entre livros, filmes e novelas. Mas você não vê nenhuma falando que a igreja passa por essa aflição. Por quê? Porque há uma armadilha muito preparada, muito melindrosa para destruir a igreja, e ela está brincando, ela está dormindo, ela está em festas, ela está assim, nós vamos escapar da aflição, nós vamos ser arrebatados, porque a igreja, lógico, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por dificuldade, mas falou que é prosperidade e falou que não vai sofrer, tamo junto, não é assim? Mas falou que você tem que servir a Deus, mesmo às vezes sem prosperidade, e falou que tem provação, tem perseguição, aí são poucos que ficam. Pois bem, eu creio que aqui já deu para você entender um pouco, né? Então não pode acontecer a primeira ressurreição aqui, sendo que a primeira ressurreição ela só acontece no final, porque não pode ressuscitar aqui, ah, naquele arrebatamento antes da última semana de Daniel ou da grande tribulação que eu havia falado, não pode haver a primeira ressurreição aqui, porque foram degolados pelo testemunho que deram, pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então não pode ressuscitar aqui os que ainda não morreram. É impossível ressuscitar quem ainda não morreu. Ok? Então vamos lá. Então, o que acontece na visão pré-tribulacionista? Tem que fazer com que a primeira ressurreição seja dividida em etapas. Uma etapa é Cristo, as primícias de 1 Coríntios 15, 23, e aquela ressurreição que quando Cristo ressuscitou, muitos dos santos ressuscitaram. Aí eles vão falar, não, aquilo ali faz parte de um grupo, né, grupo das primícias, que ressuscitaram com Cristo, né? Cristo ressuscitou e muitos dos corpos dos santos saíram dos sepulcros e entraram na cidade. Então eles falam assim: o texto está dizendo muitos, não falam todos. Se houvesse a ressurreição de todos, desde todos os tempos, até a morte de Cristo, até a ressurreição de Cristo, até poderia falar, mas a Bíblia fala e o texto fala claramente, muitos, que aquilo ali foi um sinal da ressurreição dele. Apenas isso. Não está justificando a divisão da, da primeira ressurreição, ou dividir ela em 5 fases ou etapas. Vamos pegar aqui em 1 Coríntios 15, 23. Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 23. Só voltando. Então eles falam assim, a igreja pré-tribulação, talvez representada por Enoque. Pega uns textos aqui, 15, 23 de novo, aqui ó. 1 Coríntios 15, 23. Nós vamos lá olhar. E 1 Tessalonicenses 4, 13, que é o versículo que tem que haver o que? A ressurreição. Mas não fala qual, né? Não querem falar. Quer dizer que isso aqui é outro. É a primeira ressurreição. Tá? E não existe ressurreição antes da primeira e ela não se fragmenta. 2 testemunhas. Aí eles pegam as 2 testemunhas que vão ressuscitar, vão morrer, vão ressuscitar na grande tribulação. Elas também fazem parte. Porque tem que incluir ali, né? É um sinal, é um exemplo, uma ressurreição ali. Aí tem que incluir. E a ressurreição da filha da viúva de Naim também. Daqueles lá que Jesus ressuscitou. Também faz parte. Então vai dividir mais em fases. Então, tá vendo como é que é complicado? Os mártires da grande tribulação, aí vem, pega o versículo da ressurreição de Apocalipse, verso 4. Só tem 2 ressurreições, de justos e as de injustos. De justos e de injustos. Mas vamos olhar aqui, Cristo as primícias de 1 Coríntios 15, 23, que aparece na segunda parte aqui da fase, em 1 Coríntios 15, 23 de novo. Vamos lá.
Em 1 Coríntios 15, 23, nós temos a Almeida Fiel, Revista Corrigida, Revista Atualizada, King James Atualizada, que não é a King James real, é uma portuguesada, mas ela não é tradução real da King James legítima. Nova tradução na linguagem de hoje, NVI, o livro e a Bíblia Viva. O que diz em 1 Coríntios 15, 23? A Almeida Fiel diz assim: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então quer dizer que essa palavra primícias, eles alegam que Cristo é uma ressurreição, as primícias é outra ressurreição, e depois os que são de Cristo na vinda dele. Pois bem, você vê que as traduções elas começam a ser modificadas. A Almeida Fiel repõe uma vírgula logo depois das primícias. A Revista Corrigida já coloca Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula, e depois os que são de Cristo. Aqui já dá para entender e achar que faz sentido aquele divisão de 5 etapas. Por quê? Se você olha assim por alto, você entende que tem 3 grupos aqui. Cristo é o primeiro. Depois as primícias, um outro grupo. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, daria para entender então que foi dividida em grupos e aumentou-se grupos e é a primeira ressurreição na sua divisão. Tá entendendo? Então aqui já na Almeida Fiel já não tem. E a palavra primícia quer dizer primeiro, tá? E não fazer com que a palavra primícia seja alguém que ressuscitou um outro grupo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Aqui já a Almeida Revista Corrigida coloca Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula. Para dar a entender que essas primícias também faz parte de outro grupo. Só 2 grupos. Cristo ressuscitou primeiro e depois todos na vinda, na parousia. Essa palavra vinda, já costuma de novo, que depois eu vou falar sobre a parousia, é vinda. É glória, vinda em glória. E essa palavra vinda aqui é parousia. Revista Atualizada, Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula, e depois que são de Cristo na sua parousia. Tá vendo? Dividiu. Porém, a King James aqui atualizada, já coloca claro. Contudo, cada uma por sua vez. Cristo é o primeiro. E depois, os que são de Cristo na sua vinda. Quer dizer, houve a ressurreição de Cristo, ponto. O texto aqui, e de fato aqui está traduzido corretamente, não essas vírgulas, que tem que tomar cuidado aonde você coloca uma vírgula, que altera o sentido de fato, ok? Aqui está traduzida corretamente, Cristo é o primeiro, e depois os que são de Cristo na volta dele. Todos eles, os que são de Cristo na sua volta. Tradução na linguagem de hoje, Cristo o primeiro de todos, e depois os que são de Cristo. Depois os que são de Cristo, na parousia. Pronto. Não tem outro grupo. 1 Coríntios 15, 23 não está criando outro grupo. Está dizendo que todos vão ressuscitar na volta dele. Pronto. É o que está falando e é o que diz a primeira ressurreição. Sem dividi-la, é isso mesmo. Mas cada uma por sua vez, Cristo o primeiro. Então a primícia, isso aqui quer dizer primeiro. Cristo o primeiro. Não induzindo uma vírgula, as primícias, ponto e vírgula, para dar o entendimento de que é um grupo e aquele grupo. Que quando Cristo ressuscitou, ressuscitaram outros com ele, entraram pela cidade. Aí quer fazer daquilo ali um grupo de ressurreição, no sentido de que faz parte da primeira ressurreição. Não, aquilo ali foi um sinal da ressurreição dele. Um sinal. Porque ele não ressuscitou todos até aquele momento. A Bíblia fala que muitos dos corpos ressuscitaram, muitos, não todos. Contudo, cada um na sua ordem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar e depois nós, quando ele vier. Entende? Então a palavra primícias aqui não é Códice Alexandrino. A palavra grega usada é a parte Cristo. O que está dizendo aqui? No manuscrito, no texto grego, a palavra usada para primícias é a parte. Seria antes do texto, ela viria antes. Então seria assim, poderia fazer também aqui, ó. Primeiro Cristo. Essas primícias aqui você poderia colocar primeiro e logo depois Cristo. Acabaria de logo essa interpretação aí de que primícias faz parte também um grupo. Já pudesse fazer segundo o manuscrito, por exemplo, qualquer texto grego. Tá lá, a parte Cristo, quer dizer, primeiro Cristo. Primícias Cristo, né? A parte Cristo, primícias Cristo. Você vai fazer uma tradução, você colocar primícias Cristo. A primícia é Cristo, tá vendo? Então
Então, primeiro Cristo, Códice Alexandrino, a parte Cristo, primeiro Cristo, ok? Então, primeiro Cristo. Então, aqui um dicionário de Almeida, simples, aquele que você compra aí, tem baratinho. Você pegar a palavra primícias, ela vai dizer aqui em 1 Coríntios 15, 23, o primeiro na ressurreição da vida. Está dizendo que a palavra primícia representa isso. Cristo é o primeiro na ressurreição da vida. Não está defendendo o grupo. A palavra primício, isso é a parte no singular, significa no primeiro, no plural, frutos. Ok? E aqui ela está dizendo primeiro na ressurreição da vida. Cristo é o primeiro na ressurreição da vida. Então, uma tradução correta seria assim: Cristo primeiro, e logo depois os que são de Cristo na sua parousia. Então, um exemplo. Aqui seria melhor. Não Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula, para induzir a pessoa a entrar aqui, em 1 Coríntios 15, 23, e fazer com que isso aqui é um grupo de Mateus e faz parte da primeira ressurreição. E quem diz isso são os livros, são os teólogos. Não tem nada disso, a Bíblia não está dizendo nada disso. Ok? Então só aqui já deu para ver que morre a questão de Cristo as primícias, que Cristo é o primeiro. Pode tirar essas primícias aqui e colocar Cristo é o primeiro. Segundo a tradução aqui melhor bem feita. Primeiro, ou Cristo o primeiro, ou poderia estar aqui também primeiro Cristo. Na ressurreição é o primeiro Cristo. E depois, todos na sua vinda. E não tem outra. E logo depois, os da grande tribulação. Não tem isso. O texto não diz isso, só dessa forma. Ok? Espero que vocês fiquem bem claros. E abra os olhos. Abra os olhos. Nós estamos chegando ao final. E regra escatológica. Não pode haver arrebatamento se não houver a ressurreição primeiro dos justos. Isso é uma regra escatológica inalterável. Não pode haver arrebatamento se não houver a ressurreição dos que morreram em Cristo. E toma cuidado com os filmes, com os DVDs, com as novelas. Prefere ficar com isso aqui? Eu prefiro ficar com o que está escrito. Não com rodapés de bíblias, dependendo, e filmes, novelas, etc. Ok? Espero que vocês tenham feito uma análise aí, tenham extraído algo bom, produtivo, porque é importante, tem que ficar atento, tem que ficar ligado, porque os filmes doutrinaram a mente das pessoas. Os filmes doutrinaram, as novelas estão doutrinando, tudo está sendo doutrinado. Mas não porque a pessoa está lendo a Bíblia, mas sim porque está vendo filme, porque está vendo novela. Nenhum deles mostra a ressurreição dos que morreram em Cristo. Então você pode falar em arrebatamento? Pode. Mas antes de falar de arrebatamento, você tem que ser honesto que tem que falar da ressurreição dos que morreram em Cristo. Eles vêm primeiro e tem que falar. Ok? Então vai falar de arrebatamento, fala daqueles que morreram em Cristo Jesus e que hão de ressuscitar. E que 1 Coríntios 15, 23, a palavra primícias quer dizer Cristo é o primeiro. Não está dizendo que ali representa grupo. Tá vendo? Só ler um livro, o livro fala isso. Livro é Bíblia? Não. Mas quem está escrevendo é teólogos. Tanto é que tem um dedinho deles aí também. Por exemplo, o filme ajuda. Muita gente acha que ajuda. Está doutrinando errado. E aí, aprende errado. E pode ter uma surpresa terrível aí no futuro. Não está preparado por nada. Não está preparado. Está bem achando que vai ser arrebatado. Daqui a pouco, em breve, eu pretendo colocar um vídeo para vocês aí sobre a parábola das 10 virgens. Você vai ver que não é como me contaram antes, tá? Numa pregação, tudo. Só fala que há 5 prudentes e 5 nessas, e que entraram para as bodas das prudentes. É assim que eles falam. Aí você vai fazer uma análise, vai ver que tem coisa ali interessante para você estar aprendendo, ok? Espero ter esclarecido bastante coisa aí nesse vídeo.